Travei. Olá, eu sou Vitor Novato e esse vídeo aqui é para você que gosta de timelapse, gosta de entender como o desenho é feito, gosta de assistir esse processo todo e aprende muito com isso. Porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar o processo completo deste desenho aqui, que está refletindo e não dá para ver muito bem, mas durante o processo do desenho você vai conseguir ver melhor. E esse desenho aqui, ele foi feito para um desafio de desenho de personagens étnicos da MiaGB. Eu vou deixar o canal dela aqui, os vídeos do desafio e do resultado do desafio, para que você possa assistir. Para ver mais trabalhos meus, você pode me seguir lá no Instagram, vitornovato.art, para os desenhos em geral, vitornovato.tatu para as tatuagens, beleza? Eu quis esperar o resultado sair antes de lançar um vídeo. Eu espero que você goste aqui desse vídeo e também te convido a se inscrever no canal, deixar um like, porque se você não deixar um joinha pra mim, ninguém vai ver esse vídeo. E esse canal tá bem no começo, e se você não der aquela moral, aí que ele não vai crescer nunca, beleza? E também já te convido, né? Se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de desenho. Então eu te convido a se inscrever no canal, beleza? Agora vamos parar de enrolação e vamos direto pro vídeo que eu vou comentar o processo completo deste desenho aqui. Beleza? Bom, e vamos começar aqui propriamente o desenho, né? Para esse desenho específico, eu usei essa mina vermelha, né? Esse grafite vermelho, para fazer o esboço do desenho. Esse tipo de... Você pode usar lápis de cor vermelho também, né? Passar bem clarinho, né? Mas por que eu optei, né, por usar esse tipo de material? Porque se você faz o desenho com um lápis de uma única cor, né? Vermelho, ou azul, ou verde, enfim. Escolher uma cor em específico, principalmente vermelho e azul, que isso facilita bastante. Depois que você fizer a arte final, né, finalizar o desenho, nesse caso aqui é com nanquim, né, e ele tem pouca gradação de tons, né, então isso funciona melhor. Quando você for digitalizar o seu desenho, você coloca numa opção de digitalizar só preto e branco. Então tudo que está desenhado de azul ou de vermelho, como é o caso, né, desse desenho, ele vai sumir, né, e vai digitalizar apenas o que for preto. Isso é bem interessante, assim, para, sei lá, você vai fazer quadrinho ou ilustração, né? Quem me falou isso era um cara que ele estava cursando ilustração aqui na... Ilustração, olha. Tava fazendo cinema de animação aqui no UFMG. E eu não sabia da existência desse material, nem para que servia e tal. E ele me falou disso e eu experimentei e realmente funciona muito bem, sabe? No final do vídeo eu vou deixar o desenho, né, digitalizado para vocês verem. Mas enfim, eu fui criando todo o desenho aqui, né? E aqui com o esboço todo finalizado, né, eu parti para o nanquim. Eu optei por usar um pincel. Você pode reparar ali no começo, quando tinha acabado de abrir o nanquim e estava molhando a ponta do pincel, eu passei num papel. Você vai ver mais pra frente do vídeo que eu repito isso, ó. Aqui em cima dá pra ver bem, sabe? Eu tô fazendo alguns tracinhos numa folha ao lado antes de riscar o desenho, sabe? E para que eu faço isso? Quando você molha o pincel no nanquim, você vai pegar uma quantidade de tinta muito grande, né? Então você precisa regular a quantidade de tinta que você vai usar na sua folha de desenho, né? Isso também vai evitar que ocorram manchas, né? Você pega uma bola de tinta, sabe? Provavelmente já aconteceu com você. Quando você vai colocar no papel, mancha tudo, né? Isso é uma das funções, né? Porque que eu passo primeiro numa folha ao lado, né? E o outro motivo é porque você
entre aspas, assim, você aponta as cerdas do pincel, né? Então, se eu quero fazer um traço bem fininho, eu molho na tinta e depois eu faço alguns riscos bem de leve no papel, né? Controlo a quantidade de tinta e continuo riscando. E aí ela vai ficar uma pontinha bem fina para eu poder fazer os detalhezinhos do desenho, né? Enfim, eu fiz todo o contorno aí agora, e aí eu voltei com a lapiseira, né, e o grafite vermelho para fazer o esboço dos desenhos dentro, né? Ele é todo tatuado, né? Esse personagem, ele é o rosto, enfim. E aí depois eu voltei para fazer isso. Por que eu fiz primeiro toda a parte externa antes de voltar para fazer a parte interna? Porque contornando todo o desenho, né, fazendo toda essa base do desenho, eu já tenho mais ou menos uma ideia de gradação de tons que a composição inteira ia ter, né? E como era importante que ele tivesse essas tatuagens, né, que o personagem tivesse essas tatuagens, eu precisei fazer primeiro elas agora, antes de continuar a fazer o restante do desenho, né? Aí na mão, inclusive, vocês vão ver que eu errei um pouco, eu carreguei demais a cor ali, né? Você vê que ela começa a sumir. A cauda também, tudo aí começa a sumir um pouco, né? Mas principalmente essa mão, você vê que ela escurece muito, né? Mais pra frente você vai ver como que eu consegui arrumar isso. Aí tudo, eu fui continuando, né? Você vê que eu troquei o pincel também, peguei um pincel até mais fino do que o primeiro e fui fazendo os primeiros detalhes, nada muito carregado, né? Só aí no rosto que eu precisei fazer alguns contrastes, né, para já ir medindo mais ou menos o que eu estava fazendo, né, para não ficar tudo muito homogêneo. Coloquei alguns detalhes aí nesse olho que vai na testa e tal, e aí fui fazendo esse outline aí, né, para justamente destacar o rosto do fundo. Você vê que só o fato de ter feito essa linha já deu um outro contraste para o rosto, que antes estava se perdendo um pouco, né? Principalmente essa parte que tem as tatuagens, que estava mais carregado. Quando você faz o contorno mais grosso, você já destaca ela do fundo. Então isso, até as partes de luz já deram um destaque maior, né? Eu fui fazendo isso também na cauda. A minha ideia inicial não era preencher todo o fundo, né? Por isso eu já fui preenchendo, né, algumas áreas ali que sem o contorno, né, contrastando com o branco, né? Mais para frente você vai ver que eu mudei essa ideia. Aí para as partes de dentro, né, são vários detalhezinhos dos órgãos e tal, tudo, né, que são bem pequenininhos. Eu usei uma caneta nanquim e uma caneta, que eu não sei o nome dela, eu peguei da minha esposa, inclusive, que é tipo um pincelzinho, né? Então eu conseguia fazer variações de linha aí. Quase toda essa parte interna foi assim. E aí você vai vendo que as partes pequenininhas que precisam ser preenchidas, eu já vou meio que contornando com essa caneta para depois vir preenchendo com preto, né? E você vê que eu vou deixando uma linha branca, né, ao redor de onde não vai ser preenchido. Isso é importante porque mais para frente, quando eu for fazer o fundo, se eu não tiver essa separação do que é objeto para o que é fundo, né, eu vou acabar confundindo tudo e apenas as partes de mais luz iam aparecer no desenho, né? Então, com essa caneta mais fina, né, eu já fui fazendo algumas marcações ali de linhas que ficariam aparecendo mesmo com o fundo, né? Aí você vê que eu já fui preenchendo mais o objeto, né? Preenchendo o fundo da imagem e não fui direto não fui ao redor, né? Porque até então eu estava tentando fazer algum desenho que fosse mais
orgânico, assim, mais solto, né? Então o preenchimento seria só interno. Aí é que eu tive a ideia de fazer o fundo mesmo preto e destacar como se fosse quase uma carta, né? E aqui você pode perceber bem as linhas que eu falei, né? Que eu fiz umas linhas brancas que destacam o objeto do fundo, e aí eu fui preenchendo o fundo todo de preto, né? Aí quando eu coloco preto, essas linhas de contorno ali mais claras, que não existiam até então, elas ressaltam. Aqui na vértebra você consegue, próximo do rabo, né, da sereia, você consegue ver com facilidade, e no dorso aqui do peixe, né? E aí, depois de ter feito todas as áreas mais escuras, é que eu fui finalizar o rosto, né? Colocar um pouquinho mais de contraste ali no olho e tal. Esse personagem, inclusive, é um personagem que fica cego e tal, mas, enfim, se veem a história completa, né? Leiam um texto, eu vou deixar na descrição aqui, mas também tem no vídeo da Mia, beleza? Que também tá aqui na descrição. Aí vocês podem lá ver a história completa. Esse foi o resultado final do desenho, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você assistiu até aqui é porque provavelmente você curtiu. Então deixa aquele likezinho para me ajudar, e aqui ficam também outras sugestões de outros vídeos para você, beleza? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, e para se inscrever no canal é só clicar nessa bolinha aqui, beleza? Tchau, tchau.